Saudações! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem de máquina, até mais conhecido como Machine Learning. Quem vai fazer essas apresentações é o Artson. Hoje a gente vai falar sobre clustering ou agrupamento. Agrupamento, como o nome diz, é juntar em grupos, né? E a gente é conhecido em inglês como clustering. Então, uma definição formal, né? Um agrupamento pode ser definido como um processo de organização de objetos em grupos onde os membros são similares. Então, imagina aqui o exemplo lá que o professor Guta dá, né? Você está cada pontinho desse seria um jogador de futebol e que embaixo seria altura e peso. Então, uma relação entre altura e peso poderia definir as posições desses jogadores. Olha que interessante. Isso aqui define uma aprendizagem não supervisionada, porque a gente não está utilizando uma informação prévia de qual posição do jogador. Então, pelo simples fato de haver uma similaridade entre cada pontinho, você define um grupo. Né? Então, não é uma tarefa automática, mas é um processo iterativo de descoberta do conhecimento. Ou seja, é uma ferramenta de aprendizagem de máquina, porque você está aprendendo sobre seus dados. Então, algoritmos de agrupamento. Então, relembrando, né, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é mimetizar pensamentos, funções humanas. Então, agrupar, né, aprender sobre os seus dados, é transformar isso em algum algoritmo matemático. E quais são os algoritmos que a gente pode citar aqui como exemplos de agrupamento? Né? Os agrupamentos hierárquicos baseados em conectividade, cujo um bom exemplo são os dendrogramas, né? Os algoritmos baseados em centroides, o caminhos ou camédios, em distribuições em densidades. Um dendrograma é dito um algoritmo naif, né? Bobinho. Né? Por quê? Porque ele vai calcular a distância entre todos os pares. Tá? Então, como é que isso é feito? Né? Então, primeiro você considera o conjunto, depois você começa a encontrar os valores das distâncias com os pares mais próximos, e aí você vai considerar o menor valor dessas distâncias. Opa, construir um primeiro cluster. Tá legal? Aí o que você vai fazer? Bom, você vai ver nas proximidades quais são os pontos que estão próximos desse par. Então você vai acrescentando valores, né? Vai acrescentando pontos e considerando essas distâncias. E vai fazendo esse processo iterativamente, tá? Até que você consiga aglomerar com distâncias razoáveis grupos de pontos, de pares ordenados, ou seja, você está agrupando dados. Está aqui um dendrograma, né? Então olha como é que é a construção. Você vai calculando um monte de distânciazinhas, né? Que estão próximos dos seus próximos, né? E aí você vai calculando distâncias até você chegar ao tronco da árvore, vamos dizer assim. Então, a gente pode ver um dendrograma tem a ver com árvores, né? E aqui nesse caso, né, a gente poderia considerar, traçando essa linha aqui, que temos 3 grupos ou 4 grupos. Esse exemplo daqui é o exemplo de qualidade do ar que a gente já apresentou. A gente acabou considerando que existem 4 grupos. Né? Um outro algoritmo para encontrar grupos é o algoritmo por camédios, que é por centroides. Né? Então a gente vai até utilizar aqui os pontos relacionados com a apresentação do professor Guttag do MIT. Imagine esse conjunto de pontos aqui. Como agrupá-los? Esse algoritmo tem uma característica interessante, né? Que você quer encontrar quantos grupos são, mas você tem que chutar um valor inicial, tá? Então olha aqui, e depois a gente vai fazer um comentário sobre isso. Então imagine esse conjunto de dados e a gente vai dizer que eles podem ser agrupados em 4 conjuntos diferentes. Então colocamos aqui as estrelas
que seriam os centroides, né? O centroide aqui do vermelho, o centroide do azul, do roxo. Tá? E agora o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a calcular distâncias. Antes, né, a gente colocou as estrelas aleatoriamente. Aí nós calculamos os centroides, né? Ou seja, qual é o centro de gravidade, aí, entre aspas, desses pontos. Então você vê que os pontos já estão mais centralizados. O que a gente vai fazer agora? Né? Vamos interagir da seguinte forma. Esse ponto pode fazer parte do grupo vermelho, esse ponto pode fazer parte do grupo azul, e aí você faz o quê? Cálculos das distâncias aos centros. Se a soma aí dos quadrados das distâncias for diminuindo, você vai melhorando o seu agrupamento. Com isso, nós temos um novo cálculo de centroides, né? E aí que está caracterizado dessa forma. O que a gente faz? De novo. Ou seja, aí a gente vai fazendo esse processo iterativo até que mudar pontos de grupo não minimize essa função da distância. Né? Obviamente que a soma dos quadrados das distâncias de cada ponto dentro do seu centroide. Aqui está uma resposta final. Olha que interessante como ficou legal, né? Então aqui nós conseguimos, né, definir centroides cujas distâncias aos pontos do seu grupo são as menores possíveis. A gente disse, né, que seria uma coisa esquisita você começar já considerando um número de grupos a priori, já que o algoritmo vai definir isso. Então, o que a gente faz, na verdade? Né? A gente repete aquele processo para diversos números de clusters. Né? E aí, o que vai acontecer? Bom, quando não tem cluster nenhum, a soma dos quadrados das distâncias é um valor máximo. A partir do momento que você vai dividindo em clusters, esses valores vão diminuindo, diminuindo. Só que essa redução ela não é infinita. Né? Vai haver aqui um ponto de inflexão que a gente vai considerar aqui esse método do joelho, do elbow, né, do cotovelo, quando há uma mudança maior de concavidade dessas curvas, a gente vai considerar que este é o número de clusters definido por esses cálculos matemáticos. Nesse caso daqui, poderia ser 3 ou 4 também. Né? Você vê que sempre existe, mesmo tendo um método matemático elaborado, fazendo diversos cálculos, sempre existe uma escolha, né, que deve ser criteriosa. Então, conclusões que a gente tem para tirar sobre essa apresentação. Então, agrupamento ou clustering é juntar em grupos, ou seja, dados que apresentam alguma similaridade. Então, esses estão próximos de alguma maneira, ou seja, a correlação entre altura e peso são similares, né? São similares. Né? É uma aprendizagem não supervisionada. Por quê? Porque, a princípio, você não sabe como esses dados podem ser agrupados. Né? Então, a gente pode acrescentar uma informação posterior dizendo, não, esse aqui é uma posição no futebol americano, essa é outra. Então, acrescentando esta informação, você poderia fazer uma classificação e aí sim ser uma aprendizagem supervisionada. E a gente para exemplificar que é uma aprendizagem que é feita a partir de sequências de etapas de decisões de cálculos matemáticos, são dois algoritmos, né? Os dendrogramas, que são baseados em conectividades, e os baseados em centroide, que são os camédios. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante. Curtam lá o nosso canal, deixem mensagem para a gente poder conversar. E espero que vocês tenham gostado bastante. Tudo isso, cara.